teve empatia, ele se sensibilizou com o sofrimento do outro. Mas você sabe qual era o pensamento do samaritano? Diferente do ladrão que pensou que é teu é meu, diferente do sacerdote, do levita que pensou que é meu é meu. Sabe aqueles irmãos que faziam, meu dia de folga eu não vou para o hospital da assistência religiosa, a minha folga é minha, mas o samaritano pensou diferente. O samaritano disse, o que é meu é teu. Eu poderia estar ocupado, mas não, o meu tempo eu vou dedicar a você. O meu recurso, o azeite era dele, era para a necessidade dele, mas eu vou aplicar na sua ferida. O meu vinho era para ele, mas eu vou aplicar na sua ferida. Billy Graham, analisando essa passagem, ele teve duas compreensões. O grande evangelista do século passado, Billy Graham, ele pensou assim: o sacerdote, o levita, quando viu aquele homem caído, ele pensou da seguinte maneira: o que vai acontecer comigo se eu der assistência a este homem? Se ele estiver morto, eu fico contaminado, 15 dias de purificação, eu vou atrasar a minha vida. Já o samaritano pensou diferente: o que vai acontecer com ele se eu deixar de assistir? Então, quando a gente olha assim as pessoas nos mais diversos segmentos que a gente está mencionando aqui, hospital, presídio, as pessoas em situação de rua, orfanato, seja o que for, qual é a nossa visão? Como é que a gente olha? Para que a gente olhe o que vai acontecer comigo. Se eu for para o hospital eu posso ser acometido por uma doença infecto-contagiosa, então não vou não. É o que muita gente pensa. Tá? Não, se eu for lá numa comunidade e vai que tem um disparo, acontece isso ou aquilo. Quando a gente pensa o que vai acontecer conosco, a gente cria barreira, objeção. Tá? Mas os textos que estamos mencionando, que servem como base para o exercício da capelania, nos impulsiona a agir diferente. A gente precisa agir com empatia, com sensibilidade, com compaixão. Tem um outro texto riquíssimo das Sagradas Escrituras que você pode utilizar como base para a capelania. Juízes capítulo 9. A parábola de Jotão. Lembra desse apólogo de Jotão? Disseram as árvores à oliveira, reina sobre nós. E a oliveira disse o quê? Não. A oliveira disse o quê? Você pode dizer? Não. Disseram as árvores à videira, reina sobre nós. O que a videira diz? Não. De igual modo a figueira também disse não. Quem foi que aceitou reinar sobre as árvores? O espinheiro. Oliveira produz o quê? Azeitona, da onde se extrai o azeite. Entendeu? O azeite, embora a gente aqui está separando a nossa atuação de um universo evangélico, de um universo de ação religiosa, no sentido assim singular da palavra, a gente está aplicando de forma geral. Outras religiões também exercem a capelania, tá? Mas a gente, como cristão evangélico, a gente utiliza a figura da oliveira ou do azeite como símbolo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. E o que a gente faz com a unção do Espírito Santo na nossa vida? Será que é só para manifestar os dons espirituais? Falar em línguas estranhas? Será que é para isso que o Espírito Santo está sobre a nossa vida somente? Entender que a gente, às vezes, como oliveira, estamos deixando de aplicar o azeite a essas pessoas que precisam. O azeite na Bíblia representava também cura terapêutica. Tá? Então, olha quanto texto bíblico nos impulsiona a cuidar do próximo.
A gente está recebendo aqui uma sacudida da Bíblia Sagrada. Ó, Apocalipse 3, do 14 ao 18, Igreja de Laodiceia. As palavras de Jesus para essa igreja foi: vocês não são frio nem... Não são frio nem... Quem me dera que fosse frio ou quente, mas vocês são... A palavra morno no original é indiferente. E por que ele utilizou essa ideia de frio ou de quente? Laodiceia foi uma cidade fundada no 2º século a.C. por Etíoco Epifânio. Ele deu o nome dessa cidade em homenagem à sua esposa Laodice. De um lado tinha Colossos e de outro Hierápolis. Então essas duas cidades forneciam água para Laodiceia. Uma água quente, outra água fria. Por exemplo, a de água quente é como São Leopoldo, como Águas de Lindóia. São essas regiões que têm propriedades, águas termais, que têm propriedade terapêutica. Então Jesus estava dizendo para Laodiceia o seguinte: vocês não estão levando cura. E a água fria, imagina no verão, você vai ali para Guapimirim, tem muita cachoeira, né? Aí você vai em busca de um refrigério. Jesus está dizendo isso: vocês não levam cura nem refrigério para as pessoas, mas estão aí envolvidos com as questões de vocês pessoais, se achando autossuficiente, que não precisa de ajuda, não precisa de nada nem ninguém, mas vocês são mortos, indiferentes. E quantas das vezes nós olhamos, como disse o irmão, para alguém que está no presídio, para alguém que está no hospital, para alguém que está na mendicância na nossa cidade, a gente olha com esse olhar de indiferença, desprezível. Mas que esses textos que servem como base para a capelania nos impulsionem. A partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ser um Isaías, que quando tem noção, quando toma conhecimento dessas circunstâncias, o que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. É lamentável que alguns estão dizendo: eis-me aqui, envia meu irmão. Amém? Amém. Até aqui estamos de acordo? Amém. Alguém tem algo a acrescentar? Eu vi uma mãozinha levantada. Eu acho que assim, hoje as pessoas estão muito preocupadas, né, nos dons do Espírito Santo, mas elas não estão se preocupando em ter os frutos do Espírito Santo. Né? Porque não adianta eu ter dons se eu não tenho os frutos. Aí é como se fosse, né, de que adiantaria ter o amor, né? E eu vou ficar fazendo só barulho. Não vou agir. É um sino que retine. Eu não vou agir. Então eu acho que hoje o cristão, o ser humano que está buscando, né, a capelania para a vida dele, ele tem que pensar mais nos frutos. Porque quando ele tiver os frutos, ele vai conseguir ter os dons e fazer tudo com excelência. Porque ele não vai fazer para ele vai fazer para o próximo. E nós fomos criados para isso. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, lá em João 15,16, vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis frutos. Filipenses 2,10, é lindo esse texto, porque nós somos feitura sua, criados em Deus para a prática das boas obras. E essa palavra feitura é tão linda que no grego ela é poemia, da onde deriva a palavra poema. Eu e você somos o poema de Deus para esse mundo. E geralmente quando uma pessoa lê um poema, né, traz uma esperança, uma alegria, né? Então nós somos o poema que vai levar alegria para essas pessoas nos mais diferentes ambientes que necessitam do serviço da capelania. A senhora pediu a palavra aí atrás? Sim, Senhor. Voltando só um pouquinho, que o senhor falou sobre o mundo gira.
naquele momento que o senhor falou que o mundo dá voltas. Sim. Sábado nós tivemos a oportunidade de fazer uma ação social em Madureira, ali no próximo viaduto de Madureira. E nessa oportunidade eu senti de conversar mais, de ouvir mais. E ao ouvir mais, ouvi as histórias de 3 mulheres que eu vim para cá muito impactada ainda com essas histórias. Uma no sexto período da faculdade de administração, uma segunda casada há 30 anos e uma terceira com 51 anos com uma aparência de mais de 70 anos. E ao ouvir aquelas mulheres falando sobre as suas vidas, eu me coloquei no lugar delas. Porque o que havia de diferença tão grande entre eu e elas? Uma muito letrada, falando com muito jeito, sabe? Inteligente, bonita, mas escolheu, pelas condições que não teve tempo de identificar mais, né? Estar na rua. 3 mulheres. E às vezes a gente se sente tão longe dessa realidade, né? E acredita que tudo isso está muito longe da gente, assim. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu sustento, eu tenho isso. Na verdade, nós não temos nada. E quando a gente se esvazia cada vez mais de nós e olhamos para o ser humano e nos colocamos no lugar dele, eu acredito que é isso que nos faz nos quebrantar, primeiro, como pessoa, para depois nós conseguirmos alcançar o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então eu queria só externar sobre isso, quando o senhor falou sobre o mundo gira, né? O mundo dá voltas, o mundo gira. E assim, hoje eu acordei, já era grata. Hoje eu acordei muito mais grata. Não só pelo guardar de Deus sobre a minha vida, mas principalmente por me permitir ser um instrumento, ser alguém que possa parar e ouvir. Porque mais um do agente que de transformação. é mais do que a fome que é da sopa que foi levada, é mais da oração do que foi feita, é ouvir. As pessoas hoje têm necessidade de falar muito, né? Mas o ouvir está sendo uma dádiva. Eu queria compartilhar com os irmãos. Faz alguém aqui? Professor Rinaldo, a irmã colocou muito bem ali sobre os dons, a procura, né, do cristão pelos dons, e justamente alguns focam muito no batismo com o Espírito Santo, enfim, mas existe um dom muito interessante, que é o dom do socorro, né, que o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso, e eu acredito que se encaixa também na capelania, né? Sim, sem sombra de dúvida. O ministério, Romanos 16 fala muito sobre isso, o ministério do socorro, da misericórdia. Agora, o ponto mais antigo, né, na Sagrada Escritura, também fala sobre o local também de cidade de refúgio, aonde lá também se encontrava um sacerdote a tomar conta aquelas pessoas que eram marginalizadas ou até mesmo criminosas, e ali existia um capelão. Mas o interessante disso tudo é se eles recebiam a liberdade ou poderiam sair daquele local só após a morte daquela autoridade ali, podemos dizer, eclesiástica, né? Então o ponto de vista em relação a isso nos arremete a entender que desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento focaliza muito a questão da capelania, da função do capelão de cuidar, de zelar, de colocar no lugar do outro também. E Jesus ele marca muito isso quando ele fala, olha, amai a Deus acima de todas as coisas, mas também o seu próximo como a ti mesmo. Então ele prioriza muito essa parte de humanas, né? Entender a humanas. Isso é um ponto de vista que eu, observando, que eu gostaria de acrescentar somente. Muito bom. Embora não haja lá escrito a palavra capelania, mas o exercício da função está presente. E é isso que deve nos motivar a sermos esperança para alguém, sermos consolo para alguém, sermos um remédio, um bálsamo. Eu lembro-me